Amigas, amigos, olá! Minerais críticos ou estratégicos. Essa expressão entrou em evidência nos últimos meses com Donald Trump. Essa expressão está dada nos últimos anos com a transição energética. Vamos discutir um pouco no nosso podcast de hoje o que são esses minerais críticos ou estratégicos, a sua importância econômica e geopolítica no mundo e também os problemas derivados à sua exploração, problemas socioambientais e problemas geopolíticos. Primeiro, o que são esses minerais críticos ou estratégicos? Ora, são minerais que têm relevância para um determinado estado, a um país, um estado que tem num determinado grupo de minerais uma importância destacada, definidos como críticos ou estratégicos. Essa importância está relacionada primeiramente a dois fatores de abastecimento. O país não tem o abastecimento doméstico necessário desse recurso mineral. Sua indústria usa, mas ele não tem extração mineral suficiente no seu território. Ele precisa importar. E daí aparece um segundo problema. Esse produto pode ser oriundo de poucos exportadores em escala mundial e exportadores de baixa confiabilidade, criando vulnerabilidade para o país importador destes recursos. É um primeiro fator definidor da condição de mineral crítico ou estratégico, mas nós temos um segundo fator: importância em cadeias produtivas de alto valor. Não é um produto mineral qualquer. Um produto mineral que serve, por exemplo, para a produção de eletrônicos de alto valor de mercado, são as chamadas terras raras. Se o país tem produção industrial nesse setor, não tem abastecimento doméstico de terras raras e tem fornecedores pouco confiáveis, pronto. Terras raras entra como um produto dito de mineral crítico ou estratégico. Mas o uso desses minerais não ocorre apenas economicamente em setores, por exemplo, de eletrônicos, informática. Também está dado na indústria militar, na indústria estratégico-militar. Aviônicos de aeronaves de combate, por exemplo, sistemas de radares, os sistemas de direcionamento de mísseis, utilizam minerais críticos ou estratégicos. Daí também uma outra dimensão de importância destes minerais. E finalmente uma última coisa que torna esses minerais tão importantes nos últimos anos: a transição energética. Por exemplo, as baterias de lítio, dos automóveis elétricos, tornando o lítio um destes minerais críticos ou estratégicos. Então temos aí a ideia de minerais críticos ou estratégicos. Notem que é uma ideia, é um conceito, vamos colocar assim, e não uma lista acabada pronta, porque depende de como estas características estão dadas para um determinado estado, para um determinado país. Um produto mineral é abundante no país A, mas é escasso no país B. Os dois países têm uma indústria militar que precisam deste produto, mas o país A tem ele em abundância, não o considera crítico ou estratégico. O país B pode considerá-lo. E por isso que as listas de minerais críticos ou estratégicos dos diferentes países do mundo são diferentes. Muitos minerais batem, muitos minerais são os mesmos nessas listas, mas alguns são diferentes, sendo que essas listas são atualizadas periodicamente, normalmente a cada 2 anos. Nós temos listas diferentes de minerais críticos ou estratégicos para Brasil, Estados Unidos, União Europeia, China, Austrália, Índia, México e assim sucessivamente. Alguns minerais batem, como por exemplo o lítio. O lítio é considerado crítico ou estratégico para o Brasil, para os Estados Unidos, para a União Europeia, para a China. Já, por exemplo, a fluorita, o galho, o germânio entram como crítico ou estratégico para Estados Unidos, União Europeia, China, mas não para o Brasil. O nióbio tem uma peculiaridade, ele é crítico ou estratégico para esses 4 que eu citei, União Europeia, Estados Unidos, China e Brasil. Mas, frequentemente, os Estados Unidos não colocam o nióbio nas suas listas atualizadas de minerais críticos ou estratégicos. Lembra que eu falei há pouco sobre a confiabilidade do comércio mundial? Quase 100% do comércio mundial de nióbio parte do Brasil. E os Estados Unidos reconhecem o Brasil como um fornecedor confiável e às vezes o nióbio não aparece nas listas divulgadas de minerais críticos ou estratégicos dos Estados Unidos. Fosfato aparece em todos esses países ou grupo de países, no caso da União Europeia. Fosfato que serve para a produção de fertilizantes que garantem segurança alimentar.
fertilizantes que garantem a produção agropecuária de cadeias produtivas agroindustriais, que abastecem setores industriais que demandam matérias-primas oriundas da agricultura, da pecuária, e daí a necessidade desses fosfatos como um produto considerado crítico ou estratégico, um mineral crítico ou estratégico. Inclusive aqui no Brasil, ele foi introduzido por pressão da bancada ruralista. Eu disse para vocês que nós encontramos essas listas com peculiaridades. Vejam, crítico ou estratégico, né, eu estou usando essa expressão porque não existe uma unanimidade na literatura especializada em escala mundial sobre a definição de eles serem críticos ou de esses minerais serem estratégicos. Cada país define de um jeito mais ou menos peculiar, inclusive aqui o Brasil. Nós temos uma distinção. Outros países não têm, trabalham como crítico ou estratégico de maneira indistinta. No Brasil há uma distinção. Mineral crítico é um mineral com risco de abastecimento para o Brasil, enquanto estratégico é considerado aqui no Brasil um mineral que está ligado a prioridades nacionais, risco à soberania nacional. Enquanto os minerais críticos aqui no Brasil são minerais que podem gerar problemas na cadeia de abastecimento, tendo em vista eles serem escassos, os minerais estratégicos estão ligados a setores industriais mais importantes. Consequentemente, há um diferencial de temporalidade entre esses minerais críticos de um lado e estratégicos de outro aqui no Brasil. A escassez ligada a minerais críticos acaba traduzindo uma temporalidade de médio e curto prazo. O caráter estratégico ligado às necessidades geopolíticas nacionais traduzem uma temporalidade de médio e longo prazo para esses minerais ditos estratégicos. Finalmente, os minerais estratégicos no Brasil são categorizados em 3 tipos, categorias 1, 2 e 3. A categoria 1, o país depende de sua importação e, em grande parte, para suprir setores vitais da economia. Categoria 2, sua importância está crescendo devido à aplicação em produtos e processos de alta tecnologia. Minerais estratégicos de categoria 3 para o Brasil são os minerais que são essenciais para a economia nacional, proporcionando vantagens competitivas e contribuindo para o superávit da balança comercial. Temos, portanto, essa peculiaridade aqui no Brasil, mas, como disse há pouco, em escala mundial, se trata indistintamente mineral crítico ou energético. Nós temos alguns poucos países no mundo que são mais destacados nesses minerais. Os Estados Unidos não têm um destaque tão significativo, viu? Ele tem um certo destaque no berílio, mas não em vários outros minerais críticos ou estratégicos para outros países do mundo. Além dos Estados Unidos, o México, o Chile, o Brasil, aqui no continente americano, no continente africano, a República Democrática do Congo, Marrocos, África do Sul. Na Europa nós temos a Espanha, a França, né? nós temos a Noruega, a Finlândia, a Alemanha, como alguns países destacados em minerais críticos ou estratégicos. Avançando pela Europa, a Ásia, nós encontramos a Rússia, obviamente, com a sua extensão territorial, o Cazaquistão, né, a China, né, e na Oceania, a Austrália é bastante destacada em minerais críticos ou estratégicos. Entre esses que eu citei, 2 são talvez os mais importantes, a África do Sul e a China. A África do Sul é um país que tem forte tradição na extração mineral, em extensão relativamente menor. A África do Sul é um grande país em extensão territorial para o continente africano, mas não se compara a extensão territorial do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia. E dada a sua relativamente menor extensão territorial, tem tradicionalmente diversidade e quantidade de extração mineral e, portanto, também dos chamados minerais críticos ou estratégicos para diferentes países do mundo. Agora, o mais importante país do mundo nesses minerais críticos ou estratégicos é, de longe, a China. É o principal país exportador, é o principal colocador desses produtos no comércio mundial. São produtos crescentemente importantes, econômica e geopoliticamente. Eu acabei de falar para vocês sobre transição energética. E daí o crescimento do consumo destes produtos em escala mundial. É o caso do níquel e do cobalto. Esses 2 produtos, entre 2021 e 2023, tiveram um crescimento de 8%. É o caso do lítio, da transição energética, das baterias de lítio, que tiveram um crescimento entre 2021 e 2023 de 30%. Oferta e demanda, gente.
Se a demanda aumenta, então o preço também aumenta. Nós tivemos esses três produtos com uma forte variação de preços nos últimos anos, de 2021 a 2024, porém com forte oscilação. Houve uma pressão inflacionária? Sim, mas houve uma forte oscilação. São commodities, são produtos primários de comércio internacional mundial. Então, questões geopolíticas, questões econômicas, peculiaridades econômicas acabam gerando, em um primeiro momento, forte inflação de preços, em um segundo momento, deflação desses preços. E daí um problema que vale para esses minerais estratégicos ou críticos, que é o mesmo problema de qualquer outro produto mineral, de qualquer outro produto primário. O país não pode estruturar a sua economia baseada nesses produtos de exportação devido à sua forte oscilação de preços e o próprio país, em geral, não controlar esses preços porque são preços internacionais, são commodities. O Brasil também é bastante destacado, né? Como eu falei há pouco, o Brasil também é bastante destacado na produção mineral em geral e também na produção de minerais críticos ou estratégicos considerados dessa forma aqui no Brasil ou em outros países do mundo. O Brasil tem a 4ª posição mundial na extração de estanho e magnesita, a 3ª posição mundial em manganês, vermiculita e alumínio. Nós temos a 2ª posição mundial em tântalo, grafita, barita, níquel, terras raras e ferro. E daí já aparecem alguns recursos minerais estratégicos ou críticos, como é o caso do níquel, como é o caso da grafita, né, como é o caso das terras raras. E o Brasil tem 98% das reservas conhecidas e em operação de nióbio, lembrando que o nióbio serve, entre outras coisas, para a produção de aços especiais, aços que são mais resistentes e mais leves, importante, obviamente, para a indústria e também para a transição energética. Dada a posição destacada do Brasil na extração mineral e também de minerais críticos ou estratégicos, houve um crescimento desde 2002 até 2022 na participação brasileira no comércio mundial desses minerais críticos ou estratégicos e também no valor de exportação. Nós temos esses minerais críticos ou estratégicos partindo de 1,7% da participação brasileira no comércio mundial em 2002. Em 2002, 1,7%, um valor muito pequeno do comércio mundial desses produtos era egresso, né, era de produtos egressos aqui do Brasil. Chegamos a um valor mais elevado em 2015, 3,7%. Ainda é um percentual pequeno do comércio mundial, mas um relativo crescimento desde 1,7% em 2002. Houve, entretanto, uma queda até 2022 para 2,5%. O valor de exportação, entretanto, aumentou, né, até 2022, só que com uma relativa oscilação. Oscilação, como eu falei há pouco, devido à oscilação de preços desse produto no mercado internacional, que gera, portanto, também oscilação no nosso valor de exportação. Algumas das principais áreas de extração desses minerais críticos ou estratégicos aqui no Brasil se encontram na região sudeste, destaque para Minas Gerais, em diferentes estados da região nordeste, Bahia, Pernambuco, Ceará, na região centro-oeste, destaque para Goiás, destaque para Mato Grosso e também crescentemente na região norte. Nós temos em Rondônia, no estado do Amazonas, em Roraima, no Pará, no Amapá, nós temos extração desses minerais críticos ou estratégicos. Bom, eles estão ligados à transição energética. Então eles estão ligados a potencialidades socioambientais bastante significativas. Nós podemos identificar essas potencialidades através de um conceito hoje utilizado pela ONU e de raiz no sindicalismo americano dos anos 1980, o conceito de Just Transition, a transição energética justa. Por que o sindicalismo americano iria pensar numa transição energética justa nos anos 1960 a 1970? Bom, primeiro porque a pressão ambientalista já era muito maior nesses países europeus e lá nos Estados Unidos nos anos 1960 a 1970 comparativamente ao chamado Sul Global. Só que essa pressão ambiental, por vezes, era direcionada ao fechamento de atividades econômicas consideradas de grande impacto ambiental. Porém, são atividades econômicas geradoras de emprego e renda para amplos setores do proletariado.
E daí nós contemplamos a demanda ambiental e essas pessoas vivem do quê? De fotossíntese. Vai ser difícil, não é? O sindicalismo, que ainda era forte nos países europeus e em especial nos Estados Unidos, passou a exercer uma pressão de validação, sim, da transição energética, mas sem ônus a esses setores vulneráveis da sociedade, o trabalho. Daí a ideia de transição energética justa. Fazer a transição energética, mas sem ônus para o setor trabalhador, o setor proletário mais vulnerável na sociedade. A ONU vai pegar essa ideia e vai introduzir dentro do contexto de transição energética na atualidade, de transição energética justa em termos socioambientais. E essa ideia pode ser explicada mais facilmente a partir do acrônimo JUST, J-U-S-T, que pode ser traduzível no significado que a ONU atribui à transição energética justa. J de justiça distributiva, processual e restauradora. Justiça distributiva, com a distribuição dos ganhos financeiros materiais ligados à extração desses recursos minerais críticos ou energéticos. Justiça processual. Não se trata de um ramo da justiça, do direito, não se trata de um ramo do direito, se trata de uma ideia mais genérica. O processo de exploração ser considerado justo entre as partes. E restauradora. Os ônus de extração ambiental serem revertidos a partir do final e no desenrolar do processo de exploração, inclusive para as próprias populações da região. O U, que se relaciona à universalidade, em relação a dois conceitos fundamentais, reconhecimento e cosmopolitismo. Transição energética, minerais críticos ou estratégicos. Trata-se de um processo de alcance internacional mundial, cosmopolitismo. E também reconhecimento, que se relaciona com o nosso J anterior, de justiça restauradora, de justiça distributiva e processual. Quem são as populações imersas na região de exploração? Qual é a sua identidade cultural? Qual é a sua etnia? Então, a ideia de reconhecimento a essas populações na área de exploração. E, finalmente, o S de space, espaço, e o T, né, de time, de tempo, né, a temporalidade do processo. A temporalidade pensando nos objetivos de transição energética para 2030, 2050, 2080, e o espaço território na articulação das diferentes escalas. A extração mineral é feita no local, mas isso gera impacto socioambiental no próprio local. Isso se desdobra em impactos socioambientais em escala regional, nacional e em escala mundial. Por exemplo, a extração mineral aumenta a dispensa de sedimentos na rede fluvial, que aumenta o assoreamento do rio, aumenta a carga de sedimentos em toda a bacia hidrográfica potencialmente. Então, um problema local que se desdobra regional, nacional, internacional, mundialmente. Tudo isso está dado, então, a partir do acrônimo JUST, né? J-U-S-T, mostrando, portanto, a preocupação que a ONU tem acerca dessa transição energética em justiça socioambiental. Isso pode ser trazido também para a escala Brasil, porque boa parte da extração mineral de minerais críticos ou estratégicos é feita em pequena escala. É o que aqui no Brasil é definido como mineração de micro e pequena escala. Mineração de micro escala é a mineração de até 10 mil toneladas por ano. De pequena escala, entre 10 e 100 mil toneladas por ano. 88,2% das áreas de extração mineral aqui no Brasil são de micro ou de pequena escala. Essa extração de micro ou pequena escala envolve 300 mil empregos diretos e indiretos, sendo que os minerais críticos e estratégicos, em grande parte, se encaixam nesta mineração de escala micro ou pequena. E daí vejam o potencial de geração de emprego, renda para grandes quantidades de pessoas relacionados a essa extração mineral aqui no Brasil. Bom, mas já dá para antever alguns problemas. É uma extração mineral de pequena escala, de microescala, semelhante a que nós vimos, por exemplo, para a extração de ouro na terra indígena Yanomami nos últimos anos. E daí o problema aqui no Brasil e em outras partes do mundo de essa extração, flertar com a ilegalidade.
E, portanto, ao invés de haver geração de ganhos socioambientais, ao contrário, problemas socioambientais em uma atividade ilegal e que aqui no Brasil é crescentemente ligada ao crime organizado, entre outros ao primeiro comando da capital, lá na região amazônica. Vamos aprofundar esses problemas. Nós temos um aumento da demanda por esses minerais críticos ou estratégicos nos últimos anos, certo, porque há uso econômico na indústria militar, na transição energética. O aumento da extração acaba, como todos os outros produtos minerais, aumentando os danos socioambientais. E se há também uso estratégico militar, a importância para as maiores potências mundiais, aumentando as tensões entre essas grandes potências. Especialmente como nós vimos, a China tem um uso significativo de minerais críticos ou estratégicos. Mas a China é o principal colocador desses produtos no cenário mundial, no comércio mundial. Estados Unidos e União Europeia usam muitos desses produtos, mas não encontram na China um fornecedor de alta confiabilidade. Daí China e Estados Unidos procurarem outros países, outras regiões do mundo como fornecedoras. Que outras regiões seriam essas, como a periferia do sistema internacional? América Latina, em especial América do Sul, países da África, da Ásia, da Oceania, transferindo os problemas socioambientais, da exploração mineral desses produtos dos países centrais para essas regiões. É o que acontece hoje, por exemplo, na África, na República Democrática do Congo, onde a extração de minerais críticos ou estratégicos para diferentes países tem uma funcionalidade semelhante aos velhos diamantes de sangue. Os diamantes de sangue são as áreas, vamos nos lembrar, de exploração de diamantes em vários países africanos, envolta em trabalho análogo à escravização, trabalho infantil e submissão forçada de populações ao trabalho por grupos armados em áreas de conflito. Para tentar impedir a manutenção desses diamantes de sangue no comércio mundial, foram criados os processos de Kimberley, em 2003. E daí a ideia de rastreabilidade desses produtos diamantes que teriam uma garantia de não utilização de trabalho escravizado. Gente, os processos de Kimberley já são bastante precários no que diz respeito à regularização do diamante. Por exemplo, rastreabilidade em relação a trabalho escravizado. Ótimo. Mas se uma empresa expulsa forçosamente, expulsa as populações nativas de uma região para exploração mineral, isso não entra nos processos de Kimberley. Então para diamantes, o dano da exploração ainda é muito forte em termos socioambientais, mesmo com esta cobertura dos processos de Kimberley. Os processos de Kimberley cobrem minerais críticos ou estratégicos? É claro que não. E daí nós termos problemas de escravização de populações, expulsão de populações dos seus territórios nativos em países africanos ligada à extração de minerais críticos ou estratégicos. Voltando, a China tem a produção, Estados Unidos e União Europeia não confiam no fornecimento chinês, se lançam à exploração na África, agravando problemas como os velhos problemas dos diamantes de sangue. Além disto, é a periferia do sistema onde nós encontramos áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, floresta amazônica. Eu acabei de citar para vocês que a região norte do Brasil tem jazidas e potencialidade incrível em minerais críticos ou estratégicos diversos. Floresta amazônica é uma área sensível do ponto de vista ambiental e que pode ter um agravo de danos ambientais ligados à transição energética e a extração de minerais críticos ou estratégicos, que também pode acontecer em leito oceânico, agravando os danos ambientais em áreas oceânicas. Finalmente, crescentes tensões no Ártico. O degelo está abrindo margem para a exploração mineral na região mais intensamente. E daí Rússia, Estados Unidos, países da União Europeia e China se lançarem em uma crescente disputa
principalmente no que diz respeito aos limites da Zona Econômica Exclusiva, plataforma continental jurídica, áreas oceânicas e também áreas continentais, como é o caso da Groenlândia, na exploração desses minerais críticos ou estratégicos nesta região, na região do Ártico. E, portanto, aquilo que poderia ser um ganho socioambiental, transição energética, depende desses produtos minerais críticos ou estratégicos que acentuam as disputas entre as maiores potências mundiais que se lançam à exploração desses recursos em áreas periféricas, aumentando os danos socioambientais nessas regiões. Era isso para o nosso podcast de hoje. A ideia de minerais críticos ou estratégicos, suas potencialidades e problemas efetivos. Quem tiver alguma dúvida, algum problema acerca desse tema tão complexo, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.